O que realmente separa, assim, um líder mediano de um CEO que é verdadeiramente estratégico? Muita gente fala de visão, de carisma, né? Mas e se a chave estiver nos números? Algo que, olha, muita gente tenta só delegar. Hoje a gente vai mergulhar nos primeiros capítulos de um guia chamado Dominando Finanças, o Guia do CEO Estratégico. É um material bem denso, viu? Mas a nossa ideia aqui é descomplicar. Tirar o jargão financeiro e mostrar como esses números podem ser, aliados poderosos na liderança. E, um aviso importante. Esta é a primeira de 2 conversas sobre esse guia, tá? Hoje a gente cobre os fundamentos, depois numa segunda parte a gente aprofunda mais. Então essa aqui é a nossa base, certo? Vamos começar a desempacotar isso? Para a gente iniciar, finanças parece coisa do diretor financeiro, do CFO, né? Por que um líder focado em estratégia, em pessoas, precisa mesmo entender disso a fundo? Não dá só para ter uma boa equipe financeira? Olha, ter uma equipe boa é fundamental, claro, sem dúvida. Mas delegar totalmente o entendimento é aí que mora o perigo. O Guia Awana bate muito nessa tecla. Finanças são a língua universal dos negócios. É como a estratégia vira algo palpável, sabe? Mensurável, né? Exatamente, mensurável. Sem falar essa língua, mesmo que o básico, o líder fica dependendo da tradução dos outros. Perde detalhe, perde nuance, acaba confiando mais na intuição, né, do que na inteligência que os dados podem trazer. E não é para virar contador, não é isso. A questão é saber fazer as perguntas certas, sabe? Olhar um relatório e entender o que ele está dizendo. Qual o impacto financeiro do que eu decidi? Entendi. Então não é fazer a conta, é entender a história por trás da conta. Isso, perfeito. E como essa história ajuda, assim, na prática, no dia a dia, nas decisões? É o que o guia chama de tomada de decisão baseada em números. Não quer dizer jogar fora a intuição, a experiência, nada disso. Mas sim, qualificar essa intuição. Tipo, a intuição diz, vamos lançar esse produto novo. Uhum. Os números vêm e perguntam, ok, mas qual o investimento? Qual o impacto no caixa agora? Quanto tempo para dar retorno? A margem esperada cobre os custos? Testar a hipótese, né? Exato. Testa a hipótese. Ignorar isso é dar um tiro no escuro com bala de canhão, às vezes. Empresas que usam essa análise financeira, elas são mais ágeis, corrigem a rota mais rápido e, vamos ser sinceros, erram menos feio. E aí, claro, conecta tudo com a estratégia. A estratégia é um mapa, as finanças são a bússola e também o combustível. As metas grandes, né? Crescer X%, atingir Y de margem EBITDA, preparar para vender empresa, tudo isso é financeiro ou tem um indicador financeiro ali, gritando. As finanças acabam unindo todo mundo. Marketing, vendas, operações, TI, todos precisam entender como o trabalho deles impacta no resultado final. O CEO é o maestro dessa orquestra, garantindo harmonia. Faz todo sentido. Ok, então, para quem está começando a querer falar essa língua, quais seriam os objetivos principais da gestão financeira que o guia destaca? O guia menciona vários, mas a gente pode pensar em 4 grandes objetivos, talvez em 2 duplas. A primeira dupla é mais para o longo prazo, maximizar o valor da empresa e promover o crescimento sustentável. O fim último é valorizar a empresa, né? E isso geralmente vem com crescimento, mas um crescimento planejado, que se sustente. Certo. E a outra dupla? A outra dupla é sobre o agora, o dia a dia. Garantir a liquidez e otimizar a rentabilidade. Liquidez é ter caixa, dinheiro na mão para pagar as contas de hoje, de amanhã. Sem isso, a empresa quebra. Mesmo que seja lucrativa no papel? Mesmo que seja, exato. E rentabilidade é fazer a operação dar lucro do jeito mais eficiente possível. Esses 4 objetivos vivem em equilíbrio, ou deveriam viver, né? Um puxa o outro. E falando em erros comuns para quem está começando, o guia cita um que parece óbvio, mas que derruba muita gente. Misturar o dinheiro pessoal com o da empresa. Por que isso é tão complicado? Isso é receita para desastre, né? Pensa assim. Finanças pessoais têm foco no bem-estar da família. As decisões muitas vezes são emocionais. Uhum. Finanças da empresa, o foco é o valor do negócio.
Exige análise fria, racionalidade. E tem muito mais regra, muito mais fiscalização. O insight estratégico aqui é direto e reto. Misturar as contas é uma das maiores causas de morte de pequenas e médias empresas. A separação total não é só bonito, é vital para a sobrevivência. É a base de qualquer governança mínima. Cria disciplina, cria clareza. Falando em clareza, 2 termos que às vezes assustam: ciclo financeiro e capital de giro. Dá para descomplicar isso? Dá sim. Imagina o ciclo financeiro como o tempo que o dinheiro leva para dar uma volta completa na empresa. Começa no dia que você paga o fornecedor pela matéria-prima, por exemplo, e termina só lá na frente, quando o cliente que comprou o produto final paga você. Ah, o tempo que o dinheiro fica fora. Isso. Quanto maior esse ciclo, mais tempo seu dinheiro fica empatado na operação, fora do seu bolso. E o capital de giro é o dinheiro que você precisa ter em caixa para bancar tudo durante esse ciclo. Pagar salário, aluguel, imposto, enquanto espera o dinheiro das vendas entrar. Entendi. Ciclo longo precisa de mais capital de giro. Perfeito. Precisa de mais combustível para esperar. A aplicação prática é óbvia. Encurtar o ciclo, libera a caixa. Como? Negociando prazo maior com o fornecedor, você atrasa a saída do dinheiro. Diminuindo o estoque, é dinheiro parado. Ou recebendo mais rápido do cliente, você adianta a entrada. Mexer nesses prazos pode fazer uma diferença enorme. Nossa, liberar a caixa. Isso é música para os ouvidos. Agora, outra confusão que sempre aparece, e o guia também aborda: custo é a mesma coisa que despesa. Por que separar isso é tão importante? É super importante porque mexe direto no cálculo da rentabilidade do que você vende. Pensa assim, custo está ligado diretamente à produção do bem ou à prestação do serviço. Matéria-prima, o salário do pessoal da fábrica, o frete para entregar o produto. Sem isso, não tem o que vender. Tá grudado no produto. Isso. Despesa já é o gasto para manter a empresa funcionando, mas não está ligado diretamente a cada unidade vendida. O aluguel do escritório, a campanha de marketing, o salário do pessoal administrativo. Entendi. A aplicação prática é: se você não separa direito, não sabe quanto realmente sobra de cada venda. Para quê? Para cobrir essa estrutura toda e, aí sim, gerar lucro. Você pode achar que está lucrando e não está. E dentro disso ainda tem a divisão entre fixo e variável, né? Complica ou ajuda? Ajuda. Ajuda muito a entender a dinâmica do negócio. Simplificando bem, variável muda conforme a produção ou a venda aumenta ou diminui. Matéria-prima, comissão do vendedor, imposto sobre a venda. Quanto mais vende, mais tem. Ok. Fixo não muda com volume. Pelo menos até certo ponto, né? O aluguel, o salário fixo da equipe, a assinatura de um software. Vendendo muito ou pouco, aquele valor está lá. Entender essa combinação é chave. Uma empresa com muito custo fixo é mais arriscada. Precisa vender um montão só para empatar. Fica pesada. Pesada, exato. Já uma com mais custos variáveis, é mais flexível, se adapta melhor às quedas de venda, mas talvez a margem por unidade seja menor. Certo. E como a gente junta custo, despesa, fixo, variável, para finalmente achar lucratividade de verdade? O guia fala de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. São tipo os números mágicos? Mágicos não são, mas são poderosíssimos. A margem de contribuição é o que sobra do preço de venda depois que você tira tudo que é variável daquela venda. Custos variáveis, despesas variáveis. O que sobra para? Para contribuir, por isso o nome. Contribuir para pagar todos os gastos fixos da empresa e aí sim o que sobrar vira lucro. Se um produto tem margem de contribuição de R$10, cada unidade vendida ajuda com R$10 para pagar o aluguel, os salários fixos, etc. E o ponto de equilíbrio? O tal do break-even. Esse é o faturamento mínimo que a empresa precisa ter para cobrir absolutamente tudo. Todos os custos, todas as despesas, fixas e variáveis. É o 0 a 0. Empatou o jogo. Empatou. Vendeu acima disso, começa o lucro. Vendeu abaixo, está no prejuízo. E o insight estratégico aqui é brutal. Analise a margem de contribuição por produto, por cliente ou por canal de venda. Você pode descobrir que aquele produto que vende horrores tem margem negativa. E tá te dando prejuízo. Exato. Está drenando o caixa que talvez um outro produto menos famoso, mas com margem gorda, está gerando. Faturamento alto sozinho não paga a conta, né?
lucro sim. E a margem de contribuição te mostra onde ele está sendo gerado ou destruído. Isso é muito revelador mesmo. Como é que o líder usa isso para achar onde a rentabilidade está vazando? Primeiro passo: mapear essa margem de contribuição. Produto, serviço, linha de negócio. Onde ela está baixa ou negativa. Ali tem um problema sério. Precisa rever preço, cortar custo variável ou até tirar do mercado. Decisão difícil às vezes. Difícil, mas necessária. Segundo, ficar de olho no ponto de equilíbrio. Ele está subindo muito, pode ser sinal de custo fixo descontrolado. Terceiro, olhar a proporção fixo versus variável. Muito custo fixo deixa a empresa engessada, vulnerável. Dá para variabilizar alguma coisa. Trocar um salário fixo por comissão, talvez. Terceirizar. E atenção para o erro comum que o guia cita. Ficar obcecado em cortar o cafezinho, o copinho plástico. Custos fixos pequenos. Que irritam, mas o impacto é pequeno. Exato. Enquanto ignora, por exemplo, renegociar 1% com o principal fornecedor de matéria-prima, que é um custo variável gigante. O impacto disso na margem final pode ser muito maior. Foco no que importa mais. Falando em decisões de impacto, chegamos em CAPEX e OPEX. São siglas que a gente ouve bastante. O que elas significam na prática da gestão? Boa. CAPEX vem de Capital Expenditure. É basicamente investimento em bens que vão durar bastante tempo, mais de um ano. Comprar máquina, construir um prédio, comprar veículo, desenvolver um software próprio. Coisas grandes e que ficam. Isso, ativos de longo prazo. O impacto sai um dinheirão do caixa de uma vez, mas contabilmente esse gasto é distribuído ao longo do tempo, pela depreciação. Já o OPEX, Operational Expenditure, são os gastos do dia a dia para a operação rodar. Salário, aluguel, conta de luz, marketing, assinatura de software, o famoso SaaS. O gasto recorrente. Exato. Saídas de caixa menores, mais frequentes, e são reconhecidas como despesa no mês em que acontecem. E a decisão estratégica que sempre surge. É melhor comprar, CAPEX, ou alugar, assinar, OPEX? O que pesa mais aí? É o clássico trade-off, né? Não tem resposta única. Comprar, CAPEX, te dá a propriedade do ativo, mais controle, talvez valorize com o tempo. Mas exige um desembolso inicial enorme, imobiliza capital que poderia ser usado em outra coisa e tem o risco do bem ficar obsoleto. Verdade. Alugar ou assinar OPEX preserva o caixa agora, dá mais flexibilidade para trocar ou cancelar e o gasto costuma ser mais previsível. Por outro lado, no longo prazo pode sair mais caro do que comprar e você fica dependente do fornecedor. O insight estratégico que o guia traz é observar a tendência forte, principalmente em tecnologia, de ir para OPEX. Pensa em nuvem versus comprar servidor. Total. Ninguém compra mais servidor quase. Pois é. Isso deixa as empresas mais leves, mais ágeis, mais escaláveis. E com fluxo de caixa mais previsível. Investidor adora isso. Mas, claro, depende do negócio, da situação financeira, da estratégia. E como o CAPEX, essa compra de ativos, afeta outras coisas como a depreciação, que você mencionou, e até o valor da empresa, o valuation. Boa conexão. Quando você faz um CAPEX, compra um ativo, ele vai perdendo valor com o uso com o tempo. Isso é a depreciação. Contabilmente, essa perda de valor entra como despesa na DRE. Isso reduz o lucro que vai ser tributado, então gera uma economia de imposto. É bom por esse lado. Mas não saiu dinheiro naquele mês, por causa da depreciação, né? Exato. É uma despesa que não afeta o caixa diretamente naquele período. Por isso é chamada não caixa. Já no valuation, especialmente quando se usa o método do fluxo de caixa descontado, DCF, o CAPEX futuro entra na conta, diminuindo o caixa livre. Isso pode puxar o valor da empresa para baixo, a não ser que se prove que aquele investimento vai gerar um retorno muito alto lá na frente. Entendi. E no EBITDA, aquele indicador famoso, a depreciação, que veio do CAPEX antigo, é somada de volta ao lucro operacional. Por isso, empresas com muito CAPEX gostam do EBITDA, porque ele mostra a geração de caixa antes de reinvestir. Mas aí tem o erro comum.
Olhar só o EBITDA alto e achar que a empresa está nadando em dinheiro, esquecendo que ela talvez precise fazer um CAPEX gigante todo ano só para manter as máquinas funcionando, o chamado CAPEX de manutenção. Esse CAPEX come boa parte daquele caixa gerado. Certo. O painel de controle está ficando mais nítido. E para ter aquela visão geral da saúde da empresa, a gente olha para as demonstrações financeiras, né? Quais são as essenciais que todo líder precisa, assim, minimamente conseguir ler? A tríade financeira, como o guia chama, são 3 relatórios principais: DRE, Balanço Patrimonial e DFC. Pensa assim. A DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, é tipo o filme do desempenho. Mostra se deu lucro ou prejuízo num período, um mês, um trimestre, um ano. O resultado da operação naquele tempo. Isso. O Balanço Patrimonial, BP, é a foto da situação financeira num dia específico. O que a empresa tem, ativos, versus o que ela deve, passivos e patrimônio líquido. O retrato daquele momento. Exato. E a DFC, Demonstração do Fluxo de Caixa, é tipo os melhores momentos do caixa. De onde veio o dinheiro e para onde ele foi. Mostra as entradas e saídas. Nenhum deles, sozinho, conta a história toda. Eles se complementam. E para um líder que não é especialista, como ler cada um sem se afogar nos detalhes? Qual a pergunta principal que cada um responde? Boa! Vamos simplificar. A DRE responde: ganhamos ou perdemos dinheiro nesse período e por quê? O foco não é só a última linha, o lucro líquido, é olhar as margens no meio do caminho. Margem bruta, margem operacional, elas dizem muito sobre eficiência. Certo. E o balanço? O balanço responde: qual é a nossa situação de bens, direitos e dívidas hoje? Estamos muito endividados? A chave é comparar o que vence logo, ativo circulante, com o que tem que pagar logo, passivo circulante. Se o passivo está maior, cuidado com a liquidez. E olhar o tamanho da dívida total comparado ao capital dos sócios, PL. E a DFC, o fluxo de caixa? A DFC responde à pergunta mais direta: de onde realmente veio e para onde foi o nosso dinheiro? Aqui, o insight estratégico é prestar muita atenção no fluxo de caixa das atividades operacionais, FCO. O dinheiro da operação principal. Exato. É o caixa gerado pelo negócio em si. Uma empresa pode ter lucro na DRE, mas se o FCO está negativo, alerta vermelho. Pode ser venda a prazo que não entrou, estoque que subiu demais. Um FCO positivo e crescendo é sinal de saúde. É o coração do negócio bombeando sangue. E dentro da DRE, que você mencionou as margens, tem aqueles vários lucros, bruto, operacional, líquido e o tal do EBITDA. O que cada um quer dizer? Cada um dá uma perspectiva diferente. O lucro bruto, receita menos custo do produto ou serviço, mostra se a sua atividade principal, na essência, é rentável. Se o que você vende paga o custo direto de fazer ou comprar aquilo. O lucro operacional, ou EBIT, lucro antes dos juros e impostos, mede o resultado da operação como um todo, incluindo as despesas administrativas e de vendas, mas antes do efeito financeiro e dos impostos. É um bom termômetro da eficiência operacional. E o EBITDA, que todo mundo fala? O EBITDA é o EBIT mais a depreciação e amortização. Ele virou muito popular como uma proxy, uma aproximação da geração de caixa operacional. É útil para comparar empresas de setores diferentes ou com níveis de investimento diferentes, porque tira o efeito da depreciação. Mas atenção, EBITDA não é caixa. Entendi. E por fim, o lucro líquido é o que sobra mesmo, depois de pagar tudo, inclusive juros e impostos. É o resultado final que vai para os acionistas ou ser reinvestido. O erro comum é focar só no lucro líquido. Às vezes ele cai por causa de um imposto extra naquele ano, mas o lucro operacional melhorou muito. Isso é um bom sinal que o foco só no líquido esconderia. Tem que olhar a DRE inteira, os vários níveis. Com tanto número, tanta informação, como é que a gente foca no que realmente importa para a gestão? Aí entram os KPIs, os indicadores-chave, né? Exatamente.
Os KPIs são como os ponteiros do painel do carro. Em vez de olhar 1000 detalhes, você foca nos mais importantes para saber se está indo bem e na direção certa. O guia sugere agrupar. Tem indicadores de rentabilidade, margem bruta, operacional, líquida, ROI, ROA, de liquidez, liquidez corrente, liquidez imediata, de endividamento ou alavancagem. O ROI que você falou, retorno sobre o patrimônio líquido. Esse é importante. Muito. O ROI, Return on Equity, mostra quanto de retorno a empresa está gerando sobre o capital que os próprios sócios investiram. É o que o dono do negócio quer ver. Comparar o ROI com o ROA, Return on Assets, que é o retorno sobre todos os ativos da empresa, dá um insight estratégico interessante. Qual? Se o ROI é bem maior que o ROA, significa que a empresa está usando dívida, que está no passivo, não no PL, de forma eficiente para alavancar o retorno para o acionista. É bom, mas aumenta o risco, claro. Faz sentido. E outro indicador crucial para comparar é o WACC, o custo médio ponderado de capital. Basicamente, quanto custa o dinheiro para a empresa, somando o custo da dívida e o custo do capital próprio. A empresa só cria valor de verdade se o retorno que ela gera, ROA, ROI, for maior que esse custo, WACC. Entendi. Retorno maior que o custo, lógico. Mas o grande erro comum aqui é a paralisia por análise. Ter 50 KPIs num dashboard piscando e não fazer nada. O ideal é escolher os 5 a 7 KPIs mais críticos para o momento estratégico da empresa e acompanhar de perto, agir sobre eles. Focar no essencial. E para usar tudo isso não só para olhar para trás, mas para guiar o futuro. Como entra o planejamento financeiro, o orçamento? Essas são as ferramentas para transformar a estratégia e análise em um plano de ação com números para o futuro. O mais conhecido é o budget, o orçamento anual. É um plano detalhado, geralmente feito uma vez por ano, e serve de base para comparar com o que realmente acontece. Costuma ser mais estático. E o forecast? O forecast, ou previsão, é uma atualização desse budget, geralmente feita todo mês ou trimestre. Você olha o que já aconteceu, ajusta as expectativas para o resto do ano. É mais dinâmico, mais realista que o budget original. E tem também o Rolling Forecast, que é ainda mais dinâmico. A cada mês que passa, você revisa e projeta os próximos 12 ou 18 meses. Mantém sempre uma visão de médio prazo à frente. Mas o futuro ele é sempre incerto, né? Como que o planejamento lida com isso? Não é só um exercício de futurologia. Ser só futurologia, entram duas técnicas importantes. Uma é o planejamento de cenários. Você não faz só um orçamento, o base, mais provável. Faz também um cenário otimista e um pessimista, mudando as principais premissas: vendas, câmbio, juros. Ah, para estar preparado. Exatamente. A aplicação prática é: se o cenário pessimista começar a se confirmar, você já tem um plano B na gaveta. Sabe quais cortes fazer, quais investimentos segurar, dá muito mais agilidade para responder. E a outra técnica é a análise de sensibilidade. É mais simples. Você pega uma variável-chave e vê o impacto no resultado se ela mudar. E se o dólar subir 10%? Quanto o meu lucro cai? Ajuda a entender os riscos. E para garantir que tudo isso, o orçamento, os cenários, não sejam só números numa planilha, mas que estejam realmente ligados à estratégia da empresa. O alinhamento é tudo. O processo tem que começar na estratégia. Onde a gente quer chegar em 3, 5 anos? Depois, traduzir isso em iniciativas concretas. Lançar produto X, abrir filial Y, reduzir custo Z. Aí sim você quantifica quanto custa cada iniciativa e qual o retorno esperado. Isso forma a base do orçamento. E, por fim, desdobra as metas financeiras para cada área da empresa. Faz sentido. O caminho inverso. É o caminho certo. O insight estratégico é esse. Um orçamento bem feito tem que contar a história da estratégia da empresa em números. Se você lê o orçamento e não enxerga a estratégia ali, tem alguma coisa muito errada. E, por favor, fugir do erro comum, que é fazer o orçamento do ano que vem simplesmente aplicando um percentual de aumento sobre os gastos do ano passado. Isso não é planejar, é só repetir. A abordagem correta como orçamento base zero, OBZ, exige justificar cada gasto, todo ano, vendo se ele ainda faz sentido para a estratégia atual.
Uau, que bela primeira imersão nesse universo. Foi denso, mas muito esclarecedor. Recapitulando então essa nossa primeira parte, a gente viu por que finanças são cruciais para a liderança e além do óbvio, né? Falamos dos fundamentos, tipo ciclo financeiro, capital de giro, desvendamos a diferença entre custo e despesa, fixo e variável, e o poder da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio. Discutimos também as decisões de investir em CAPEX ou gastar em OPEX, como ler os relatórios essenciais, DRE, balanço, DFC e a importância de focar nos KPIs certos. E fechamos com a necessidade de um planejamento que realmente converse com a estratégia. Que a grande mensagem destes capítulos iniciais e que o guia reforça é que entender de finanças para o líder não é para avisar especialista em planilha, é para ter o controle estratégico do negócio na mão. É para tomar decisões mais inteligentes, mais embasadas, misturando, sim, a intuição com a análise. É ganhar poder de fogo para direcionar a empresa. Essa fluência financeira realmente capacita a liderança para navegar melhor, com mais segurança e visão de futuro. E lembrando a todo mundo que nos ouve, esta foi só a primeira parte da nossa conversa sobre o guia Dominando Finanças. Tem mais. Na nossa próxima conversa, a gente vai continuar essa exploração, entrando em temas como gestão de fluxo de caixa mais a fundo, como avaliar o valor de uma empresa, valuation, e estratégias para captar recursos. Então fica o convite para não perderem a segunda parte. E para a gente fechar essa primeira parte, fica uma provocação para pensar, ligando com o que a gente falou do ciclo financeiro. Se fosse para escolher uma ação estratégica pensando na realidade de cada negócio, negociar prazo com o fornecedor, mexer no estoque ou acelerar o recebimento de cliente, qual delas traria o alívio mais rápido e mais forte para o caixa? Fica aí a reflexão.